Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática do Programa de Avanços na Educação, promovido pela Secretaria de Educação do município de Barra do Corda. O meu nome é Eduardo Saulo e estaremos juntos no dia de hoje. Introduzindo um fator externo no radical. A introdução de um fator externo no radicando pode ser feita de acordo com as propriedades dos radicais. Do mesmo modo que quando simplificamos radicais podemos extrair fatores do radicando, também podemos, se necessário, introduzir um fator externo no radical sem alterar o valor da expressão. Observe no exemplo a seguir que a igualdade se mantém. Então eu tenho 2 raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Veja que no primeiro membro existe uma presença do fator externo que é o 2. No segundo membro, nós estamos sem um fator externo. Esse 2, ele foi introduzido no radicando, levando em consideração o índice do radical. Acompanhe mais estes exemplos. Olha, o exemplo 1. Introduzindo o radicando um fator externo da expressão. Veja que o fator externo é o 5. Para ele entrar nessa raiz quadrada, ele tem que estar elevado ao quadrado. Agora sim, 5 raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3. Nessa apresentação, ainda podemos simplificar mais ainda, resolvendo a potência de 5 ao quadrado, 25, e multiplicando por 3. Então, aquele primeiro produto que nós tínhamos, 5 raiz de 3, equivale à raiz quadrada de 75. Num segundo exemplo, nós vamos transformar em um só radical a expressão raiz quinta de x vezes raiz cúbica de x, com x maior ou igual a zero. Então, vamos entender o que é que nós temos aqui. Eu tenho uma raiz cúbica dentro de uma raiz quinta. E aqui ele considera o x positivo. É isso que quer dizer com x maior ou igual a zero. Aí ele ainda diz, neste problema devemos inicialmente introduzir o fator x no radical mais interno. Então, veja que o radical mais interno é esse cujo índice é 3, né? É uma raiz cúbica. Esse x que está fora é o fator externo. Para ele entrar, ele tem que ficar como x ao cubo, né? Professor, eu não entendo por que ele tem que ficar como x ao cubo. Olha, se você tivesse que tirá-lo a partir daqui dessa situação, você cortaria esse 3 com 3 e ele voltaria para cá, ó. Então, se a ida é verdadeira, a volta, nesse caso, também é. Muito bem. Dentro do radicando, agora eu tenho x ao cubo vezes x. Eu fico com x à quarta. Aqui é aquela propriedade das potências, né? Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, fica 3 mais 1, 4 como expoente. Ok? E os índices, professor? Pronto, aqui nós vamos multiplicar, é uma propriedade dos radicais, né? Tá aqui, ela bem aqui colocada abaixo, ó. Raiz enésima da raiz enésima de A, você pega esse M e multiplica por N. Pronto, 5 vezes 3, 15. Ok? Agora vamos resolver as atividades. Olha, para resolver essa atividade, a gente vai pegar o fator externo e introduzir na raiz mais interna, tá? Então, eu vou repetir a raiz cúbica. Vou repetir a raiz quadrada. E aqui eu vou introduzir esse A sobre B. Ele vai ficar A ao quadrado sobre B ao quadrado. Aí você diz, por que, professor, que fica assim? Porque você vai considerar o índice, né, desse radical aqui. Para que ele entre, ele tem que ficar elevado a esse valor aqui, que é 2. Muito bem. Só que dentro eu já tenho um A sobre B. Bem, o que é que nós temos agora? Fora nós temos 2 radicais, pela propriedade, né, dos radicais. A gente já viu que a gente vai multiplicar o 3 por 2, vai dar um 6. Então, eu vou criar essa nova raiz.
Aqui eu vou multiplicar a ao quadrado vezes a elevado a 1. Bem, o que a gente tem é produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Da mesma forma, embaixo, ó, fica b ao cubo, né? Porque fica 2 mais 1. Só que, se a ideia é simplificar, eu ainda posso dividir aqui todo mundo, ó, por 3, né? Aqui vai ficar uma raiz quadrada, aqui fica expoente 1 e aqui embaixo também expoente 1. A forma mais simplificada dessa raiz aqui, né, é raiz quadrada de A sobre B. Bem interessante, né? Porque saiu esse pessoal todinho e ficou a forma mais simplificada. Olha como é importante conhecer as propriedades e essa proposta de introduzir um fator externo, né, no radical. Segundo exemplo, eu vou pegar o fator 3 aqui, né, que é um fator externo, e introduzir no radical mais interno, que é esse daqui, ó, que é uma raiz quadrada. Todo esse pessoal aqui eu vou repetir. Então, eu vou repetir uma primeira raiz com 3 aqui. Vou repetir esse segundo aqui. E esse 3 agora, eu vou introduzir nessa outra raiz, ó. Se aqui o índice é 2, então ele vai entrar como 3 ao quadrado. Só que lá dentro eu tenho mais um 3. Então, a situação é essa. Ora, agora eu posso fazer o seguinte. Essa raiz quadrada de fora, eu repito. O 3, eu vou repetir. Eu tenho esses dois radicais, onde os índices são 2 e 2, eu posso colocar como uma raiz quarta, multiplicando. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Pronto. Eu vou agora repetir o processo. Ó. Eu tenho esse 3, que ele vai ter que entrar nessa raiz quarta. Eu vou repetir aqui o primeiro radical, né, de índice 2. Vou repetir aqui o radical de índice 4. Esse 3 que é fator externo, ele vai entrar como 3 elevado à quarta. E vai encontrar lá dentro um 3 elevado ao cubo. Muito bem. O que é que eu vou fazer? O expoente é 2. Eu vou multiplicar, desculpe. O índice é 2. Eu vou multiplicar por esse outro índice. Eu vou ficar com uma raiz de índice 8. Dentro eu tenho um produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 4 mais 3, 7. Pronto. Aqui a simplificação, ela já chegou no seu limite, né? Porque não dá para simplificar o 7 com o 8. Então aqui você tem a raiz oitava de 3 elevado a 7. Como a forma mais simplificada dessa expressão. Olha, agora vamos fazer a adição algébrica de radicais. Olha, dá uma olhada nessa expressão aqui. Todos esses termos aqui, eles são semelhantes. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o 9, somar com o 3, tirar 7, somar com 15 e tirar 2. E colocar o x em evidência. Então, isso daqui, essa expressão, ela vai ser 9 mais 3, 12. 12 menos 7, 5. 5 mais 15, 20. 20 menos 2, 18. Tudo isso aqui vai ser igual a 18x. Só foi possível fazer porque nós temos termos semelhantes. Dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe, raiz de 10 e menos 3 raiz de 10 são radicais semelhantes. Então significa dizer que eu posso fazer a operação entre eles. Por exemplo, raiz de 10 menos 3 raiz de 10. Ora, veja que aqui eu tenho 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 1 menos 3 e colocar raiz de 10 em evidência.
E aí eu faço essa operação. 1 menos 3, menos 2, raiz de 10. Só foi possível somar esses radicais porque nós temos radicais semelhantes. Observe que raiz de 10, a raiz cúbica de 10, né? Raiz quinta de 10, ou ainda raiz de 10 ao quadrado, não são radicais semelhantes. Olha, reduzir a um só termo essa expressão. É possível, é a primeira pergunta a se fazer. Somar esses termos, nós só podemos somar, fazer uma adição algébrica com radicais se eles forem semelhantes. De novo, dois radicais eles são semelhantes quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui o índice é 2 em todos os radicais e o radicando também 3, quer dizer, esses termos são semelhantes. Então eu posso fazer 10 mais 5 menos 11 mais 2 e colocar em evidência fora aqui o raiz de 3. Somando eu tenho 10 mais 5, 15. 15 menos 11, 4. 4 mais 2, 6. 6 raiz de 3. Esse é o resultado dessa expressão que ficou reduzida a um só termo. Veja que para simplificar essa expressão, eu só posso somar os termos semelhantes. Então eu tenho raiz quadrada de 5, eu vou operar com raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 7, só posso somar com raiz quadrada de 7. Eu vou fazer o quê? Eu vou separar esses termos, tá? Então vamos lá. Eu tenho que 6 raiz quadrada de 5 menos 5 raiz quadrada de 5. Tá? Eu vou até mudar aqui a cor para a gente enxergar que os termos semelhantes. Menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Né? Isso aqui vai ser igual 6 menos 5 é a operação que eu vou fazer para o raiz de 5. E aqui eu posso fazer menos 2 mais 3 para a raiz de 7. Então eu vou ter 6 menos 5, 1. 1 raiz de 5 ou simplesmente raiz de 5. E menos 2 mais 3 também é a mesma coisa que 3 menos 2, né? Vai dar 1. 1 raiz de 7 ou simplesmente raiz de 7. Essa é a forma mais simples da expressão. Eu só posso somar termos semelhantes. Ficou bem claro aqui os termos semelhantes. Por exemplo, aqui o 6 raiz de 5 com menos 5 raiz de 5. Aí eu também tenho o menos 2 raiz de 7 com o 3 raiz de 7. Esses são os termos semelhantes. Então, a única forma de operar é entre termos semelhantes. Nessa situação que eu encontro raiz de 5 e raiz de 7, eles já não são termos semelhantes. Então, eu paro aqui, a minha simplificação. Ok? Olha, vamos resolver essa questão que envolve um triângulo. Ele pede para calcular o perímetro. Pessoal, o perímetro, nós vamos convencionar, trabalhar sempre como 2π, ok? Professor, por que 2π? Porque o P a gente vai considerar como semiperímetro, ok? Muito bem. Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho um lado medindo 7 raiz de 28 metros, um outro medindo 5 raiz de 112 e um terceiro, né, medindo 3 raiz de 175. São todos raiz quadrada, né?
Então, vamos escrever o quê? 2P, que é o perímetro, é igual. Se o perímetro é o somatório dos lados, eu vou somar o 7 raiz de 28 com 5 raiz de 112 e somar ainda com 3 raiz de 175. Aí você já diz assim, professor, não dá para somar esses valores porque esses radicais eles não são semelhantes. E eu vou perguntar por que não são semelhantes? Não, porque eles têm até o mesmo índice, professor, todo mundo com índice 2. No entanto, os radicandos são diferentes, ó, 28, 112, 175. É verdade. Agora a grande questão é a seguinte, será que a gente pode simplificar? Então vamos fatorar para ver a forma mais simplificada, por exemplo, do 28. O 28, na hora que eu dividir por 2, eu vou ter 14. Por 2 de novo, 7. Por 7, eu vou encontrar 1. Essa é a forma simplificada, né? A forma fatorada do 28. Ó. 2 ao quadrado vezes 7. Beleza. Vamos fazer agora o 112. 112. O 112 eu vou dividir por 2. Professor, por que começa sempre por 2? Não, começa sempre por 2. A grande questão é que o 28 e o 112 são números pares. Então eu posso dividir por 2. A metade de 100 é 50 aqui, né? Ó. E a metade de 12 é 6, ó. 56. A metade de novo, porque é um número par. A metade de 56, 28. A metade de 28, 14. Olha, chegamos naquele 14 lá, ó. Aqui, daqui para frente, vai ser a mesma coisa, né? Ó, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Pronto. 112, escrito na sua forma mais fatorada, né? Fica 2 elevado à quarta vezes 7. E nós temos o 175. Vamos fazer o 175 e vamos... Professor, aqui não dá para dividir por 2. Vamos tentar por 3. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 não é um número divisível por 3. Então, esse 175 não dá para dividir por 3. Eu vou dividir por 5. Né? 175 dividido por 5, eu vou encontrar 35. Muito bem. Dividido por 5, eu encontro 7. 7 dividido por 7 é 1. Pronto. Então, 175 vai dar 5 ao quadrado vezes 7 na sua forma fatorada. O que eu vou fazer é colocar esses valores. Veja que eu não alterei absolutamente nada, tá? Mas eu consegui reescrever, por exemplo, o 28 agora como 2 ao quadrado vezes 7. O 112 eu consegui reescrever como 2 elevado à quarta vezes 7. E o 175 eu consegui reescrever como 5 ao quadrado vezes 7. Olha o que é que vai acontecer. Eu posso usar a propriedade aqui dos radicais e simplificar aqui esse expoente com o índice e esse 2 aqui ele sai. Como assim, professor? Eu pego 2 e divido por 2 aqui, né? Eu fico então com perímetro, né? Vamos continuar aqui. Vai ser igual. O 7 já estava fora. Esse 2 aqui ele vai sair com o expoente 1. Professor, por que o expoente dele é 1? Porque eu fiz 2 dividido por 2 e encontrei 1. E o 1, 7, vai ficar aqui dentro da raiz. Né? Continuando, eu tenho 5. Olha, a mesma coisa eu vou fazer aqui, só que o expoente é 4. Eu vou pegar o 4 e vou simplificar por 2. O expoente aqui vai ser 2. Né? Então, vou escrever, esse 2 aqui vai sair. E o expoente dele vai ser 2. Ó. Ok? Ainda dentro da raiz ficou quem? O 7. Você já observou, né? Você é esperta que já percebeu que apareceu aqui, ó, radicais com o mesmo índice, o mesmo radicando. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou transformando, atenção, eu não estou modificando o número, eu estou reescrevendo um número
num outro formato, com o objetivo de encontrar raízes com o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, radicais semelhantes. Vamos continuar aqui com a última parcela, né? Eu tenho o 3, veja que eu vou simplificar o expoente 2 aqui, né? Com o índice, né? 2 dividido por 2, então o 5, ele vai sair com o expoente 1, né? Com o expoente 1. E o último, raiz de 7, eu repito, né? Então o perímetro vai ser, olha, o 7 vezes 2 dá 14. 14 o quê? 14 raiz de 7. Aqui eu sei que é 4. 5 vezes 4, 20. 20 raiz de 7. E 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 7. Todo o nosso estudo de hoje, ele está para ajudar a gente a chegar nessa situação aqui e a gente saber que pode somar o 14 com o 20 e com o 15. E colocar o raiz de 7 aqui em evidência. Então pronto, o perímetro desse triângulo vai ser 14 com 20, 34. 34 mais 15, 49 raiz de 7. Raiz de 7 o quê? Raiz de 7 metros. Professor, mas vai ficar desse jeito o perímetro? Bem, aqui basta você saber o valor de raiz de 7, né? Que é um número menor do que 3, né? Porque 3 ao quadrado vai dar 9, né? Então vai ser 2 e alguma coisa. E multiplicar por 49. Ok? Essa tarefinha vai ficar para você. Faça e compare o seu resultado com o resultado do colega para saber se vocês encontraram a mesma resposta. Ok? Então, se você entendeu, vamos em frente. Pessoal, multiplicação e divisão de radicais, eu vou explicar de uma forma diferente aqui. Eu vou tentar fazer assim. Eu vou explicar de trás para frente. Como assim, professor? Olha, por exemplo, raiz de 14. Raiz de 14, você sabe que não é uma raiz exata, né? Porque qual é o número que ao quadrado vai dar 14? Então não tem raiz exata. Mas você pode reescrever o 14 da seguinte forma. Olha como é que eu vou reescrever. O 14 você concorda que é 2 vezes 7? Se você concorda, né? Porque 2 vezes 7 é 14. Existe uma propriedade lá da radiciação que diz que a gente pode separar, né? Ó. Professor, que propriedade é essa que diz que pode separar? Ora, se você bem lembrar, nós tínhamos um produto de raízes. Aí a gente entendeu que esse produto pode ser reescrito assim, ó. Tá? Se eu posso reescrever isso desse formato, indo aqui, ó. Esse sinal bem aqui é o sinal de igualdade. A igualdade, ela tem uma propriedade chamada propriedade simétrica. Simétrica. Professor, que propriedade é essa? Ela diz o quê? Ela diz o seguinte, que se A é igual a B, isso aqui implica que o B é igual a A, né? Na realidade, o A é igual a B somente se o B, somente se o B for igual a A, né? Ó. Então, essa aqui é a propriedade simétrica. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou aplicando, eu sei que raiz de 2 vezes raiz de 7 é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes 7. Então, o que eu estou fazendo é a mesma coisa, eu estou aplicando a propriedade simétrica. E eu cheguei nessa situação aqui, ó. Professor, eu não entendi. Eu estou dizendo a vocês que, se o nosso assunto é a multiplicação de radicais, eu posso, na situação que eu tiver raiz de 2 vezes raiz de 7, resolver assim, ó. Colocar ambos sobre o mesmo radical. E aí eu tenho como resposta raiz de 14. Professor, eu não entendi. Olhe, raiz cúbica, por exemplo, de 30.
Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica? Olha, esse 30 eu não posso reescrever assim? 5 vezes 6? Posso, né? Então, por essa propriedade simétrica aqui da igualdade, eu posso fazer o seguinte. Eu posso separar isso daqui ainda em raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Professor, por que o senhor fez isso? Eu não entendi. Eu estou dizendo que quando você tiver essa situação, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6, você vai poder resolver colocando ambos os radicandos no mesmo radical, né? 5 vezes 6 e você vai ter a raiz cúbica de 30 como resposta. Então, o que é que você tem aqui? Você tem um produto de radicais e um produto de radicais. Olha, um outro exemplo que traz uma complexidade diferente seria assim. Raiz de 5 que multiplica 3 raiz de 2 menos raiz de 5, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, ou seja, esse raiz de 5 multiplica essa primeira parcela e vai multiplicar essa segunda parcela dessa soma, né? Como é que vai acontecer? 5 raiz de 5 multiplica 3 raiz de 2 e raiz de 5 vai multiplicar menos raiz de 5. Então, mais com menos dá menos, raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Olha, lá na adição a gente só podia somar radicais semelhantes. Aqui na multiplicação, o que eu tenho que entender é que eles precisam estar, para o produto acontecer, de preferência com o mesmo índice. Porque os radicandos eu vou poder colocar dentro de uma raiz só. Ó, o 5 e o 2. Desse lado, também, 5 vezes 5, né? Menos raiz de 5 vezes 5. E aí efetuar os produtos. Então fica 3 raiz de 10 menos, aqui vai ficar raiz de 5 ao quadrado, né? Aqui eu posso simplificar, eu posso cortar esse 2 aqui com esse daqui e o 5 ele vai sair da raiz. Então fica 3 raiz de 10 menos 5. Veja que agora eu tenho uma adição. Professor, mas não é uma subtração? Olha, lembre-se que isso aqui você pode escrever como 3 raiz de 10 mais menos 5, né? Então é a mesma coisa, né? Olha, dá para somar? Dá para somar isso aqui? Não, você não vai somar porque você não tem mais termos semelhantes. Só poderia somar se eu tivesse aqui outro raiz de 10. Ok? Então você já entendeu que, por exemplo, raiz de 5, você pode escrever, por exemplo, como o 5 escrevendo como 10 sobre 2, né? E isso daqui você vai poder separar. Muito bem. O que acontece quando você tem essa situação? Raiz de 10 dividido por raiz de 2. Quando você tiver essa situação aqui, você vai entender que você pode colocar ambos os radicandos numa forma de fração, ó. Na forma de fração. E aí você vai ter
a divisão de radicais resolvida, ó. Olha, então, quando você tiver uma atividade do tipo raiz de 40 dividido por raiz de 5, o que é que você vai fazer? Porque tem o mesmo índice, você vai poder fazer o seguinte: colocar essa divisão de raízes, né? Você vai poder reescrever nesse formato: 40, raiz de 40 sobre 5, né? Que vai ser igual a raiz de 8. Lembre-se, o 8 você ainda pode fatorar. Raiz de 2 ao cubo, né? Ou ainda raiz de 2 ao quadrado vezes 2. No caso aqui, a gente simplifica um expoente. Aqui, pessoal, a gente está usando tudo que a gente estudou, né? 2 sai e um outro continua dentro da raiz. Pronto. Esse aqui é o resultado do quociente que foi colocado. Professor, e se eu tivesse uma raiz cúbica, por exemplo, de 96 dividido por raiz cúbica de 2? Bem, você vai colocar o 96 sobre 2 sobre a mesma raiz, né, de índice 3, quer dizer, raiz cúbica de 96 sobre 2. Como é que resolve isso? Isso aqui vai ser igual a metade de 96 é 48. E aí você vai sempre olhar para o número, que é um número composto, e vai fazer a fatoração desse número. Vamos fazer aqui ao lado. 48, na sua forma fatorada, você divide por 2, dá 24, divide por 2, dá 12. Pega a metade de novo, 6. A metade, 3. Dividindo por 3 agora, você encontra 2 elevado a 1, 2, 3, quarta potência, vezes 3. Esse número, ele pode ser escrito assim. Atenção como eu vou escrever. Raiz cúbica. Se é 2 elevado a quarta, eu já vou escrever 2 elevado ao cubo, vezes 2. Professor, por que o senhor fez isso? Olha, aqui eu usei aquela propriedade da potenciação, que diz que produto de potência de mesma base repete a base e soma os expoentes. Então, 2 elevado à quarta, eu posso reescrever como 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado a 1. Por que, professor? Porque 3 mais 1 vai dar aquele 4 lá. Vezes 3. Professor, mas por que o senhor fez isso? Porque eu vou poder simplificar o expoente desse 2 com o índice, ó. Então, quando eu fiz isso, esse 2, esse primeiro 2, ele sai, tá? Cuidado, o 2 e o 3, eles permanecem dentro da raiz cúbica. 2 vezes 3, 6. Pronto. Esse daqui é a forma simplificada dessa divisão, ó. Ela estava bem feia aqui, ó, e deu uma melhorada. Da mesma forma essa daqui, ó. Ok? Aqui os resultados. Se você entendeu, então vamos em frente. Mas aí você pergunta, professor, mas isso daí vai me servir para quê, né? Essa multiplicação. Aí você tem uma situação como essa de uma área, no caso aqui é uma figura plana, um retângulo, mas poderia ser um terreno, né? E as medidas dos terrenos, elas não são exatamente, né, fechadas. No caso aqui deu 15 raiz de 2, né, que a gente pode entender 15 raiz de 2 metros, e essa lateral como 12 raiz de 2 metros. Olha, ele pede área e perímetro. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos por partes. Vamos calcular a área. A área, pessoal, nós vamos chamar de A, tá certo? A área do retângulo. Ora, a área do retângulo eu sei que é a base vezes a altura, né? Considerando aqui uma figura plana. Então a nossa área aqui vai ser exatamente 12 raiz de 2, né? Se a gente for a rigor mesmo, né, a gente vai entender que a base é o 15, né? Então vamos colocar aqui 15. 15 raiz de 2
vezes a altura, 12 raiz de 2. Professor, se eu colocasse 12 raiz de 2 vezes 15 raiz de 2, estaria errado? Claro que não, né, pessoal? A propriedade aqui comutativa, ela é fechada para multiplicação, né? Então, como é que eu vou fazer? Ah, já sei, professor. A gente vai isolar o 15 e o 12. Negativo. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. O que nós temos é o 15 multiplicando o 12 e o raiz de 2 multiplicando o raiz de 2. Ó. É isso que nós temos. Então, aqui eu vou ter 15 vezes 12 dá 180, né, pessoal? Vezes, que eu vou fazer 2 vezes 2 dentro do mesmo radical. Então eu tenho 180 vezes... Pessoal, aqui a gente pode fazer direto, mas eu vou colocar aqui como 2 ao quadrado. Para quem está acompanhando, né? Bem direitinho, tirando as dificuldades aí, ó, vai entender que eu tenho que simplificar o 2 com o 2. E agora sim, eu sei que a minha área, né, vai ser 180 vezes 2, porque o 2 saiu lá. E eu vou ter aqui o dobro de 180, 360. Como a unidade que eu coloquei aqui, né, foi de metros, então vai ficar metro ao quadrado. Ok? Isso aqui é o que, professor? Isso aqui é a área daquele retângulo, né? 360 metros quadrados. Ok? Isso aqui dá o... Pronto. E o perímetro? Então vamos lá. Perímetro. Perímetro a gente entende como a soma dos lados e vamos chamar de 2P. Ora, então o perímetro vai ser 12 raiz de 2 mais 15 raiz de 2. Agora entenda que esses outros valores são esses mesmos repetidos, né? Então o 12 raiz de 2 ele aparece duas vezes. Então eu vou fazer duas vezes o 12 raiz de 2 mais duas vezes o 15 raiz de 2. Ok. 2 vezes 12, 24 raiz de 2. E 2 vezes 15, 30 raiz de 2. Professor, eu posso somar? Claro que pode. Por quê? Porque são radicais semelhantes, né? O 24 eu posso somar com o 30 e colocar o raiz de 2 em evidência, né? E eu vou ter ainda a resposta aqui. 24 mais 30, 54 raiz de 2. Aqui, pessoal, é a medida linear, que a gente está falando do perímetro, né? Ó, do perímetro. Ok? Interessante, simples, uma questão dessa, né? Eu espero que você tenha entendido. Se não, volta ao vídeo, né? E assiste mais uma vez essa questão. Ela é bem interessante, bem simples, porque ela vai ajudar na próxima. Olha, pessoal, essa próxima questão ela é interessante, né? Porque ela pede... Aqui tem o mesmo retângulo, tá certo? Ó, se você observar, é o mesmo retângulo. E eu coloquei aqui um triângulo, né? Um triângulo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular agora... A gente encontrou a área do retângulo. Eu não sei se vocês estão lembrados. De 360 metros quadrados, não foi isso? Né? Considerando aqui que todo mundo aqui é em metros, né? Muito bem, vou colocar aqui metros, metros e aqui em metros. Ok. Então, professor, quando eu calcular a área do triângulo e somar com a área do trapézio, aqui no caso, né? Eu vou ter 360 metros quadrados? Sim, tem que ser 360 metros quadrados. Vamos ver se está certo, né? Então, vamos calcular aqui a área do triângulo. Área do triângulo. Que eu vou chamar de A1. Tá? Como é que calcula a área do triângulo? A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, né? Então aqui nós temos a área vai ser a base, pessoal, porque o triângulo está invertido, né? A base é 5 raiz de 2.
5 raiz de 2. Pessoal, se eu considerei a base como 5 raiz de 2, a altura vai ser 12 raiz de 2. 12 raiz de 2. E eu divido por 2. Aqui eu efetuo a multiplicação em cima, então eu faço 5 vezes 12. E o raiz de 2 vezes raiz de 2. Todo mundo sobre 2. Olha, eu vou efetuar a multiplicação em cima, então vai ficar 5 vezes 12, 60. Eu poderia simplificar aqui com 2, tá? Mas aqui eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2. Você já entendeu que é 2, né? Agora sim eu vou fazer a simplificação. E eu vou ter com a área do triângulo. A área do triângulo, que eu estou chamando de A1. 60 metros quadrados. Muito bem. Você já entendeu que a área do trapézio tem que dar 300, né? 300 metros quadrados. Vamos calcular a área do trapézio. A área do trapézio eu vou chamar de A2, tá? Trapézio A2. Ó. Como é que eu calculo a área do trapézio? A área do trapézio vai ser base maior mais a base menor, que eu estou chamando, estou escrevendo aqui com letra maiúscula, letra minúscula, dividido por 2 vezes a altura. Vezes a altura. Pessoal, professor, por que tem que dividir por 2, professor? Por que tem que somar essas duas bases? Pessoal, o que a gente está fazendo aqui, mais na frente a gente vai ver com mais detalhes, é o que a gente chama de base média, tá certo? Eu estou tirando aqui uma média, porque o trapézio ele tem essa característica, né? Ele tem bases diferentes, né? Bem, como é que eu vou calcular aqui a área do trapézio que eu chamei de A2? Eu já sei, lembre-se, eu já sei que tem que dar 300 metros quadrados. Por quê, professor? Porque a área do retângulo, ela tá aqui, ó. Pessoal, a gente calculou na questão anterior, ó, 360 metros quadrados. Se a área do triângulo já deu 60, essa área do trapézio aqui tem que dar 300 metros quadrados. Se não der, professor, tá errado. Então vamos lá, base maior. Veja que a base maior vai desse ponto até o outro lado aqui, né? Tem esse outro ponto. É o somatório desses dois, ó. Então eu vou colocar 5 raiz de 2 mais 10 raiz de 2, eu vou colocar 15 raiz de 2. Mais base menor. A base menor, pessoal, é essa daqui, ó. Aqui em cima, tá? Então vai ser 10 raiz de 2. Dividido por 2 vezes a altura, ó. A altura do trapézio é a mesma altura do triângulo, 12 raiz de 2. Vamos fazer 15 mais 10 vai dar 25 raiz de 2. Professor, e pode somar? Pode somar, porque você tem radicais semelhantes, o mesmo índice, o mesmo radicando. Sobre 2, né? Vezes 12 raiz de 2. Veja que aqui você pode simplificar esse 12 com esse 2, né? Vai sobrar um 6 aqui em cima e aqui embaixo fica 1. E você vai ficar com a seguinte conta: 25 raiz de 2 que multiplica 6 raiz de 2. Olha que interessante, pessoal. Aqui eu vou pegar o 25 e multiplicar por 6, né? Eu sei que 25 vezes 6 vai dar 150. Já fiz a conta. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Aqui a gente já tinha feito aqui em cima, ó. A gente já sabia disso. Isso aqui, pessoal, implica que a área do trapézio, que eu estou chamando de área 2, vai ser 300 metros quadrados. Então, a gente verificou que todo o trabalho que a gente fez, ele faz sentido, né? Nós acabamos de calcular
a área de um retângulo. Depois esse retângulo ele foi dividido em duas figuras planas, um triângulo e um trapézio. O que foi que aconteceu? A gente verificou que se a gente calcula a área de cada uma dessas figuras e soma, coincide com a área total do retângulo. Legal, né? Interessante essa questão, gostei dela aí. Se você entendeu, ótimo, vamos em frente. Se não entendeu, volta, tá certo? E revê a questão com bastante atenção. Ela é bem simples e ela vai ficar fácil quando você entender. Pessoal, para encerrar, nós vamos fazer a redução de 2 ou mais radicais ao mesmo índice. Como assim, professor? Se você observar, aqui eu tenho uma raiz cúbica e aqui uma raiz quarta. Então fica difícil para poder fazer a operação. O que a gente já viu aqui diversas vezes foi assim, ó. Eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 8. Você já sabe que aqui você simplifica da seguinte forma. Esse 8 você pode escrever como 2 ao quadrado vezes 2. Então você vai simplificar esse 2 com esse 2 aqui. O que é que significa isso? Significa que você dividiu, entendeu? Você dividiu esse 2 por 2 e esse 2 aqui dividiu por 2. E aí o que vai acontecer é que o expoente desse 2 que vai sair agora, 2 dividido por 2 fica 1 e o outro 2 vai ficar dentro da raiz. Professor, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que da mesma forma que você dividiu, você pode multiplicar, né? Pode multiplicar inclusive aqui, ó. Olha, veja que se você tiver a seguinte situação, a raiz quadrada de 8 significa dizer que aqui tem um 2, tá? E aqui tem um 1. Agora, isso daqui é a mesma coisa que a raiz quarta de 8 ao quadrado. Como assim, professor? Veja que cada um eu multipliquei pelo mesmo valor. Multipliquei por 2. E aqui também eu multipliquei por 2, ó. 1 vezes 2, ó. Professor, e não vai ficar diferente não? Não, não fica diferente por uma razão simples. Aqui, ó, nessa situação, você pode simplificar e aí você volta à anterior. Então, esse raiz cúbica, agora vamos aos nossos exemplos aqui, ó. Raiz cúbica de 7 ao quadrado e raiz quarta de 6. Eu vou escrever aqui raiz cúbica de 7 ao quadrado, pessoal. Você pode fazer, por exemplo, se você multiplicar por 2, você vai ter raiz sexta de 7 à quarta, tá? Se você quiser multiplicar isso daqui por 3, fica a raiz nona de 7 à sexta. Veja que eu estou multiplicando 3 vezes 3 dá 9 e 2 vezes 3 dá 6. Se você ainda quiser multiplicar por 4, aqui você vai encontrar o índice 12 e o 7 vai ficar com o expoente 8. Ó, aqui esse raiz quarta de 6 ao quadrado, também você pode multiplicar por 2. Então fica um 8 aqui e o 6 fica elevado à quarta potência. Se você quiser multiplicar por 3, você fica com 12 aqui e o 6 fica elevado à sexta potência. Aqui, pessoal, nós já chegamos numa situação onde os índices são iguais. E eu já resolvi a questão. Mas, professor, eu tenho que fazer sempre desse jeito? Não. Veja, ele pede que você reduza ao mesmo índice. O que é que você vai fazer? Você vai observar o 3 e o 4 e você vai buscar um múltiplo comum, tá? O múltiplo comum do 3 e 4 é 12. Professor, mas tem outro? Tem outro sim, com certeza. Agora, você trabalha com o menor, né? Então eu estou falando de quem? Eu estou falando do MMC de 3 e 4. 12. Tá feito. Aqui, numa questão dessa da FUVEST, por exemplo,
como é que você pode fazer? Aqui ficou fácil porque o valor de A, ele tem um radical com o índice 2, né? Então, na minha solução, eu posso reescrever esse A assim, ó, raiz quarta de 2 ao quadrado. E o B já está com um radical de raiz quarta. O que ele pede é para você multiplicar. Então eu vou fazer A vezes B. É o que ele pede, ó. Quanto que é A vezes B? Então você vai fazer 4 como índice, né, de uma raiz de 2 ao quadrado, que multiplica a raiz quarta também de 2, ó. Como é o mesmo índice, você pode colocar todo mundo dentro da mesma raiz. Então eu fico com 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, ou ainda raiz quarta de 2 elevado a 3. Como está bem simples aqui, eu posso fazer raiz quarta de 8, ó, pessoal. E está feita a questão. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter ajudado, né? Se realmente esse vídeo ajudou a você, eu espero que você compartilhe, deixe o like, né? Que isso ajuda, incentiva a gente, uma forma de valorizar o trabalho que a gente está fazendo. E eu te aguardo no próximo sábado.